Boa tarde, pessoal. Faz mais de uma semana que a gente não se vê, né, por conta do feriado, mas tentar conectar aqui o assunto da aula de hoje com o que a gente começou na última aula. A gente começou a falar de recursão na última aula e eu falei para vocês que eu estava interessado em mais do que a ideia simples de uma função que chama a si própria, né? Mas eu estava interessado em explorar essa abordagem de programação, essa técnica de programação, em que a gente ataca um problema pensando em como que a gente pode quebrar ele em problemas menores, um ou mais, resolver esses problemas menores e usar isso para resolver o problema original. É uma ideia de você atacar problemas, ver como diminuir o seu problema, de certa forma, e usar isso a seu favor depois. A gente começou a ver isso, a gente viu, acho que um exemplo particularmente emblemático, que foi das torres de Hanoi, que não é nada trivial resolver sem uma ideia recursiva e fica bem simples quando a gente usa uma ideia recursiva. Hoje a gente vai ter mais desses exemplos, tá? Em particular, o primeiro e principal dessa aula vai ser exponencial, tá? Uma operação matemática que a gente já está familiarizado, mas a gente vai explorar ela do ponto de vista computacional, ali um algoritmo para ou mais, né? Algoritmos para resolver esse problema. Então, por mais que a gente já esteja familiarizado, é sempre importante a gente definir bem o que a gente quer fazer, tá? Então eu vou começar aqui lembrando vocês que quando a gente está falando de uma exponencial, a gente está falando que a gente tem aqui dois parâmetros inteiros, k e n, né, dois números inteiros, e o que eu quero, tendo eles, é saber qual que é o valor de k elevado a n, tá? É isso que eu quero que a gente resolva. E explorando ali propriedades básicas do que significa k elevado a n, a gente pode se inspirar para produzir algoritmos. Não vai ser nada revolucionário a princípio. Vai ter um momento que a gente vai dar um salto, mas a princípio nada revolucionário. Pô, o que significa k elevado a n? Bem, o expoente está dizendo quantas vezes nesse produto eu vou repetir a base, né? Quantas vezes ela aparece. Então eu vou ter aqui k vezes k vezes k. Quantas vezes aqui? N vezes. E isso aqui me lembra, tá, essa ideia de vou repetindo um produto, um algoritmo iterativo. Parece contraditório, porque eu falei que o tema da aula é recursão, né, mas a gente faz o contraste, a comparação entre as coisas. Então, vamos começar por aqui, olha. Eu vou repetir esse produto aqui, da base k, n vezes, e é essa a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos começar vendo um algoritmo iterativo para esse problema. No caso, eu vou chamar ele de exp-i, né, o meu algoritmo que calcula a exponencial de modo iterativo, e ele vai ter dois parâmetros. Eu vou continuar trabalhando com pseudocódigo, porque na lousa, se eu ficar preocupado em reescrever cada detalhezinho, eu perco um tempo precioso. E o importante para mim é que vocês entendam os algoritmos. Mas se alguma coisa ficar nebulosa, por exemplo aqui, está implícito que são dois inteiros. Se não tiver óbvio, se eu não tiver dado contexto e tal, é só perguntar, tá? Vai que eu acho que está óbvio e não está, né? Então esse exp aqui recebe dois inteiros, k e n. Tá? E o que a gente quer devolver é o valor de k elevado a n. O que ele vai fazer então? Ele vai ter uma variável auxiliar aqui, exp, que começa com o valor 1. Essa variável vai servir para acumular os produtos. Já que a ideia é eu ir repetindo produtos aqui, ela vai acumular os produtos para mim. E daí eu vou ter um laço principal aqui. Tá? Aqui já uma pequena diferença no pseudocódigo da última aula. Quando eu estava fazendo os fors, né, em pseudocódigo na última aula, eu estava escrevendo bem do jeito mais intuitivo, para ir de 1 até n, por exemplo. E eu me arrependi um pouquinho disso, porque, embora eu goste mais do pseudocódigo para entender as ideias, eu acho que um pouquinho da estrutura do for de C deixa bem claro onde começa, qual que é o passo e onde que termina. Então eu vou fazer levemente diferente, né? Eu vou continuar escrevendo em pseudocódigo, mas eu vou colocar isso mais explícito. Então, para i igual a 0, continua enquanto i for menor do que n, e vai incrementando de 1 em 1, né? E mais. Então, trouxe aqui para o nosso pseudocódigo um pouquinho da sintaxe de C, só para deixar bem preciso onde que o nosso iterador aqui começa, onde que ele termina e tudo mais. E o que eu faço nesse laço? Bem, se a ideia é ir repetindo produtos, eu vou pegar esse exp aqui,
E vou multiplicar ele por K. O exp, a ideia é que ele tenha acumulado produtos anteriores, e eu multiplico ele por K, que é a minha base. E no final, quando termina esse laço, eu simplesmente devolvo o exp. Tá? Então, um algoritmo simples, o que é bom para a gente ir aquecendo, né? Além do contraste que a gente vai fazer depois com as abordagens recursivas, é legal para a gente já aquecer aqui. Então, quando a gente faz um algoritmo, quais são as perguntas clássicas que a gente gosta de fazer para ele? Qual que é a eficiência de tempo, qual que é a eficiência de espaço, e se ele está correto. Tá? Não necessariamente nessa ordem, né? Porque talvez a primeira seja a última que eu fiz seja mais importante. Se ele não está correto, grande coisa, né? Se ele é mais rápido ou mais devagar. Mas vamos começar aqui pelo que é mais fácil responder, tá? Que é a eficiência de tempo desse algoritmo. Quantas iterações esse algoritmo vai executar no pior caso, gente? Quantas? O i começa em 0 e vai até menor do que n. Perfeito. Então esse laço aqui vai realizar da ordem de n iterações. E as iterações, o que eu faço ali dentro leva tempo constante. Não tem nada que cresça em função da entrada a princípio, né? Um produto, a gente considera que operações como produto, incremento, um teste aqui, porque lembrem, toda iteração vai ter esse teste aqui, vai ter que incrementar o i, tudo faz parte da iteração, né? Não é porque está aqui no cabeçalho do for que não faz. Mas leva tempo constante, então total de operações da ordem de n. A outra pergunta mais simples, eficiência de espaço. Quanto de memória adicional esse algoritmo usa? Adicional quer dizer descontando o que ele recebe ali, né? Descontando os objetos que ele recebe. Cada função é uma vez? E quantas são? Não. Note, não é uma função recursiva, né? Esse algoritmo ele vai ter aqui basicamente o exp e os parâmetros aqui, os parâmetros locais para acessar esses caras, né? Se fosse um vetor, por exemplo, não seria o tamanho do vetor, seria só o apontador. Nesse caso, memória constante, né? Um tanto de memória que eu vou usar adicional que é constante em relação ao tamanho da minha entrada. Deixa eu pausar um instante, porque tem coisas que eu já percebi por iterações passadas dos cursos, que eu falo, eu acho óbvio, ninguém me pergunta, e daí lá na frente eu faço uma pergunta na prova, e eu falo, como que a pessoa acertou o mais difícil e errou o mais fácil, sabe? Quando eu falo de eficiência de espaço ou eficiência de memória, vocês entendem a que eu estou me referindo? Tá? Toda função no computador, ela precisa lá das suas variáveis locais, parâmetros locais, senão ela não opera, senão ela não sabe nem o estado que ela está, como que ela anda. Só que às vezes ela precisa de coisas que crescem em função da entrada. Tá? Imagina que aqui, por exemplo, sei lá, se fosse uma função diferente, eu ia receber n e eu ia dar um alloc, alocar um vetor com n posições. Daí eu diria que a eficiência de espaço desse algoritmo seria da ordem de n, porque dado o parâmetro que eu recebi, eu tive que alocar aquele vetor, sei lá, por algum motivo, tem uma função mais complexa que precisasse. Então daí não seria constante. Aqui eu digo que é constante porque esses caras têm tamanho fixo. Eu posso receber um n grande, um n pequeno, vai ser o mesmo exp, o mesmo k, uma mesma memória para o n ali, fixada, tá bom? Tudo bem essa ideia? Alguma dúvida? Pode falar. O tamanho é a quantidade de memória que a função usa. É a quantidade de memória, mas é importante isso, em função da entrada. Quando eu digo que é em função da entrada, porque a gente não está preocupado se ela usa uma variável auxiliar ou 3. Não é isso. É se cresce com relação à entrada dela ou não. Perdão? Pior que não. Eu volto nisso quando eu for dar um outro exemplo. Porque senão eu vou sair muito do curso. Mas é bom. É bom ficar, me cobre. Porque senão eu vou sair muito do curso, que eu vou ter que inventar uma outra função que faz outra coisa. E a gente vai ver. Então quando eu estiver em outra função, eu faço isso. Mas então, essa aqui, né, a quantidade de memória dela é O de 1, que a gente vai dizer aqui. Então, a eficiência de tempo O de n, quantidade de memória adicional proporcional a uma constante. Agora a parte um pouco mais interessante aqui, que é, será que essa função está correta?
E daí, para mostrar que ela está correta, são os famigerados, que normalmente o pessoal não gosta muito, invariantes de laço. Tá? Ou seja, a gente quer achar alguma propriedade que se mantém constante, que se mantém verdadeira ao longo das iterações do algoritmo. Tá? E não é uma propriedade mística, que assim, meu Deus, que propriedade que eu posso imaginar? Normalmente, é só você olhar o que o algoritmo está fazendo. No caso, eu até falei, né? A gente está acumulando em exp os produtos. A gente espera que no final, o que tem acumulado em exp? O valor de n produtos do K. Né? Ou seja, se a função estiver correta, é isso que eu espero que aconteça. Mas vocês concordam que ele não começa assim, né? No começo só tem o valor 1 lá. Não tem... Perdão. Não tem o valor de n produtos do K lá dentro. Não tem nenhum produto do K lá dentro. Né? E a cada iteração, se vocês olharem o que a função está fazendo, tem um novo produto, né? É o valor antigo vezes um novo fator K. Tá? Isso sugere para a gente, e daí é tentativa e erro, é você olhar o que a função parece estar fazendo e dar um chute ali. Isso sugere para a gente o seguinte invariante de laço. Invariante de laço aqui. Sugere que o exp vai ter alguma coisa lá dentro com a cara K elevado a um certo expoente. Porque se eu estou multiplicando, o exp está acumulando multiplicações por K sucessivas, o que deve ter lá dentro deve ser alguma coisa como K elevado a alguém. Ok? Parece um chute razoável? E quem vocês acham que é esse cara que vai estar aqui no expoente? Perdão? Alguém? Nenhum chute? Vocês falaram alguma coisa, mas eu não ouvi, agora vocês ficaram com vergonha. Falem alto, por favor. Não? Igual que era aqui, a gente está tentando construir o invariante de laço, está tentando inferir qual é o invariante de laço, depois a gente vai verificar se ele está correto, mas tentando inferir. E o que eu falei olha, pelo jeito que a função está funcionando aqui, parece que o exp está acumulando produtos sucessivos por K. Né? O que é produto sucessivo? É uma exponencial de base K. Então, parece que o exp está acumulando ao longo das iterações, ali no início de cada iteração, ele vale alguma coisa como K vezes K vezes K vezes K. Só que qual que é o expoente aqui disso? O expoente é I. Porque justamente ele está acumulando. A gente quer que no final seja N. Mas o que se mantém verdade ao longo de todas as iterações é que exp é igual a K elevado a I. E, na verdade, está tomando cuidado, assim. Isso a gente vai mostrar que se mantém verdade, isso não é auto-evidente. Mas esse é um chute mais razoável, porque tanto o exp quanto o I são atualizados a toda iteração. N não pode ser. Percebam, só para entender qual é o problema de ser N. N não pode ser porque, para começo de conversa, no início da primeira iteração, o N já está definido e exp certamente não é K elevado a N. Então a gente espera que isso seja no final. Mas o que se mantém verdade ao longo é essa propriedade aqui. Pelo menos é um melhor chute que a gente tem. E aí a gente usa indução matemática para mostrar que é verdade isso. Indução matemática começa com caso base, tá? Então a gente tem que mostrar que isso aqui vale no início. Tá? No início da primeira iteração, eu vou colocar aqui como caso base, o que a gente verifica? Olha só, o exp, eu sei quanto vale, vale 1. Mas eu gostaria que ele valesse o quê? K elevado a I. Poxa, 1 é igual a K elevado a qual índice, gente? A qual expoente? 0, né? K elevado a 0. E para nossa felicidade, no início da primeira iteração, o I vale 0. Tá? Eu estou sempre avaliando, apesar de ter escrito aqui em cima, por uma questão de espaço na lousa, eu estou sempre avaliando se essa relação vale no início da iteração aqui. Logo depois que começou o laço. Tá? E nesse caso eu estou avaliando, caso base, no início da primeira. Tá? E de fato, como o I é 0, então no início da primeira iteração, vou até colocar aqui, caso base. Primeira iteração, no início da primeira iteração. K elevado a 0, que é a mesma coisa que K elevado a I. Então, beleza. Então, isso é um bom sinal pra gente. Quer dizer que o nosso chute passou para o primeiro crivo. Se ele não passasse nem por esse, tinha que ser reformulado, porque não estaria correto.
mas ele passou para o primeiro crivo. Ele, no início, pelo menos, essa relação vale. Tá? Agora a gente tem que mostrar que essa relação vai se manter de uma iteração para outra. E para isso a gente vai ver o que o algoritmo faz ao longo de uma iteração. Felizmente é um algoritmo curtinho, não faz tanta coisa, né? A gente não vai ficar aqui horas tentando mostrar isso. Vamos lá, então. Essa parte que a gente chama de passo da indução. Tá? Então, no início, eu vou supor aqui, por hipótese, que no início da iésima iteração, isso aqui está valendo, essa relação vale. Daí, na iésima iteração, o exp é atualizado. Eu vou usar o linha, tá? No caso aqui, exp linha, para diferenciar a variável antes e depois dela ser atualizada. Senão a gente fica maluco pensando o que é antes e o que é depois. Isso é só para identificar. Então, o exp linha ali vai receber exp vezes k. Por hipótese de indução, o que o exp valia no início da iteração? K elevado a i. Então isso aqui era k elevado a i, multipliquei por k, isso aqui vai dar k elevado a i mais 1. Mas felizmente, o i também é atualizado em toda iteração, no caso no final, né? Isso aqui é a última coisa que acontece na iteração, antes do teste, né, da próxima. Então se eu vier aqui de modo semelhante e falar, olha, o i', ele é igual a quê? A i mais 1. É isso que isso aqui faz, né? O i da próxima iteração é 1 a mais do que esse. Bem, juntando essas duas informações, eu tenho que o exp' é igual a k elevado a i mais 1, mas i mais 1 é o i da próxima. Então é k elevado a i'. Pode parecer bobo, porque no fim é pouca continha, né? Nem é finundo. Mas o que a gente mostrou é que se, em toda a iteração desse algoritmo, se ele começa com essa relação valendo, ele vai restaurar essa iteração ao longo dela. Né? O exp vai mudar de valor, o i vai mudar de valor, mas no início da próxima iteração, a relação vale de novo. Tudo bem? Então aí sim eu posso confiar que, olha, no início de toda a iteração, isso vale. Só que quando que esse algoritmo termina, gente? Agora vocês vão ver por que isso aqui é importante, tá? Por que o invariante de laço tem a ver com o algoritmo estar correto. Quando que esse laço termina? Qual que é a condição de parada aqui? Se i for menor do que n, ele continua. Então ele vai parar quando? Quando for igual a n, já que é o incremento de 1 em 1, né? Ele vai parar quando for igual a n. Veja aqui. No final do laço, só para identificar bem o momento, né? Nós temos que i é igual a n. Daí pegando a propriedade, a gente tem que exp é igual a k elevado a i, que nesse momento é k elevado a n. E a gente está devolvendo então a coisa certa. Tá? Vejam que a gente está olhando do ponto de vista da demonstração, porque eu já mostrei o algoritmo correto para vocês. Mas isso serve, inclusive, para quando a gente fica em dúvida com condição de parada. Ah, tinha que ser i menor do que n ou i menor ou igual a n. Isso é um jeito de você verificar. Se você tivesse errado por tivesse um produto a mais, fala, demorei para parar, tinha que arrumar a condição de parada. Tá? Então isso aí serve, inclusive, para identificar quando o seu algoritmo está iterando uma vez a mais, por exemplo. Porque olhando assim, parece que é óbvio que está correto, mas eu podia escrever um algoritmo igualzinho, começando no 1, parando no i menor ou igual a n. E não seria óbvio que estava errado, a gente teria que fazer a continha e ver. Né? Se eu começasse no 1, eu ia tentar provar o caso base e ia quebrar. Né? Porque no início x é igual a 1 e k elevado a 1 não é igual àquilo. Né? Então tem que começar no 0 para uma coisa casar com a outra. Tudo bem então? Nosso primeiro exemplo? Tá, então, com isso, a gente viu que esse algoritmo tem eficiência linear, a eficiência da ordem de n, né, eficiência proporcional ao meu expoente, e que ele está correto, que ele de fato devolve o que promete. Mas aí eu estou devendo para vocês falar mais sobre eficiência de espaço. Tá? Estou lembrando disso também. Esse aqui tem eficiência constante de espaço, né? Ele só usa um número constante de variáveis adicionais, locais ali adicionais, mas beleza, voltarei nisso depois. Agora vamos começar a explorar as ideias recursivas, tá? Que é o tema central
da nossa aula. Para explorar ideias recursivas, eu preciso, normalmente, de uma recorrência, de alguma função que me diz, olha, como que a solução de um problema maior se relaciona com a solução de um problema menor. Eu preciso estabelecer essa relação. E a exponencial nos dá isso com uma certa facilidade, né? Porque eu tenho aqui que k elevado a n, ali como o meu objetivo era fazer o iterativo, eu fiz k elevado a n é igual a k vezes k vezes k vezes k, né? Mas aqui mesmo, deixa eu achar qual foi o momento. Ó, aqui mesmo, na hora de provar a corretude, a gente usou uma relação, aqui, essa relação no caso, uma relação recursiva, né? Olha, k elevado a i mais 1, quer dizer, a exponencial com o expoente i mais 1, se relaciona com a exponencial com o expoente i. Tem uma relação recursiva ali. Percebe? A gente vai explorar ela diretamente agora. Então, olha, a relação exponencial é que k elevado a n vai ser igual a quê? Vai ser igual a k vezes k elevado a n menos 1, se não for caso base, né? Se n for estritamente maior do que zero. E vai ser igual a 1 se n for igual a zero, né? Se n for igual a zero, k elevado a zero dá 1. Então, o caso base vem aqui da definição da função exponencial que a gente já conhece. O negócio é que dessa definição, a gente consegue sair diretamente uma função recursiva. Então eu vou sair aqui, olha, exp_r, então agora a minha exponencial recursiva recebe kn, assim como a anterior, né? Só que como que ela vai resolver o problema? Ela começa verificando se é o caso base. Se n for igual a zero, devolva 1. Se não for esse o caso, aqui seria um else, mas como eu já tenho um devolva antes, eu não preciso colocar, tá? Tem um else implícito. Então, se não caiu no caso base, o que eu vou fazer? Devolva esse produto aqui, ó. Devolva k vezes a chamada recursiva exp_r, que resolve o problema para k menos 1, desculpa, falei para k e n menos 1. É o n que decrementa. O k é a base, o k fica fixo ali. Ok? Deixa eu colocar o vezes aqui como asterisco, como a gente costuma ver em linguagem de programação. Tudo bem? Está claro que isso aqui é uma aplicação direta da recorrência, da definição recursiva da própria exponencial? Então, esse aqui é um primeiro algoritmo recursivo. Ele não é muito inspirado, confesso para vocês, só apresentando ele para vocês, mas não é um algoritmo que eu vou falar, nossa, que algoritmo, como ele acrescenta em relação ao iterativo. A parte que eu considero mais interessante vem daqui a pouco, mas a gente tem que dar um passo de cada vez. O que eu quero... Pode falar. Tanto a função recursiva quanto a outra são mesmo idiomas. O mesmo? A questão da eficiência assintótica ali. Sim, eu ia falar disso agora, mas sim. A gente vai resolver uma recorrência para fazer isso aqui, mais pelo exercício, né, de ir acostumando vocês com recorrência, mas acaba sendo a mesma eficiência. Muito por cima, tá? O motivo disso é porque eu começo aqui com n e eu só faço uma chamada recursiva com n menos 1. Então vai ter aquele encadeamento que assim, olha, se esse vértice aqui, esse que eu estou desenhando, corresponde à chamada para n, eu vou desencadear a partir dele uma chamada para n menos 1, outra, e dessa vai sair outra chamada para n menos 2, e dessa vai sair uma chamada para n menos 3. Eventualmente a gente chega no caso base, quando eu tenho o valor 0 aqui, daí param as chamadas. Qual que é o número de chamadas aqui nesse encadeamento, gente? É proporcional a n. Se a gente for ser mais pedante, é n mais 1. Né? Porque eu começo no n e termino no 0. Como eu vou de 1 em 1, é n mais 1. Mas o mais importante para a gente é reconhecer que é da ordem... Vou colocar aqui o n mais 1, mas... Cantinho da lousa é ruim de escrever. Mas ligando com a sua pergunta, é da ordem de n. Tá? No caso, esse argumento aqui, é um argumento mais visual, mostra pra gente que é da ordem de n, no caso n mais 1, chamadas recursivas, chamadas da função. Só que a função
faz um tanto de trabalho constante localmente. Notem que não tem nenhum laço, nada mais complexo que eu faço aqui localmente. A única coisa é que ela é complexa no sentido que ela chama ela própria para outro parâmetro. Mas aqui a gente faz uma multiplicação, aqui uma comparação, nada que cresça proporcional à entrada. Tá? Desculpem. Nada que cresça proporcional à entrada. Por isso, se eu faço um tanto de trabalho constante em cada chamada recursiva e eu faço O de n chamadas, o meu trabalho total é da ordem de n. Tudo bem? Então, sim, ela vai acabar sendo da ordem de n também. Mas justamente, eu ia aproveitar a oportunidade aqui, e ainda vou, né, apesar de já ter argumentado aí, para relembrar vocês a questão da recorrência. Então, deixa eu apagar essas duas aqui. Então vocês vão ver semelhanças, tá? Embora sejam funções diferentes, a análise vai trazer semelhança com o cálculo do fatorial que a gente viu, foi a primeira função recursiva, né? Porque o fatorial também tinha esse comportamento de faz um trabalho local ou a memória está falhando, faz um trabalho local por chamada da função, por chamada recursiva, e cada chamada recursiva desencadeia mais uma chamada com n, 1 a menos, né? Inclusive, se a gente olhar aqui, se eu lembrar aqui, ó, n fatorial que a gente viu na outra aula, é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Quer dizer, embora exponencial e fatorial sejam distintos, do ponto de vista do trabalho computacional é muito parecido, né? Para resolver essa, eu faço uma multiplicação com o resultado de uma chamada recursiva. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, né? Para resolver k elevado a n, eu faço uma multiplicação com uma chamada recursiva, com n 1 a menos. Então não é coincidência que as funções vão ser muito parecidas. O comportamento, computacional ali vai ser muito parecido. Mas, como a gente está no começo dessa jornada para aprender isso aí, eu acho que vale repetir rapidinho aqui. Então eu vou fazer, de modo um pouco mais formal, a análise que eu fiz ali graficamente, para a gente ver quantas chamadas recursivas isso aí de fato faz. Tá? Quem estiver lembrando da última aula, mas faz 2 semanas, né? Então, mas quem estiver lembrando vai ficar meio entediado, mas passa rápido. Tá? Qual que é a ideia aqui? Olha, eu uso uma função aqui auxiliar que eu denomino tesão, porque ela está aqui para calcular o tempo. Então ela não vai se preocupar com as minúcias do que está sendo feito, mas mais com o volume de trabalho. Então ela está aqui para capturar o tempo que aquela função recursiva da exponencial, no caso a nossa XPR, faz. Tá? Qual que é o volume de trabalho? Eu represento aqui que ela faz uma unidade aqui de trabalho local, mais o trabalho de resolver uma função recursiva com n 1 a menos. Então, t de n é igual a 1 mais t de n menos 1. E daí a gente vai usar a técnica de substituição para resolver essa recorrência. A técnica de substituição tem alguns passos, e eu fico aqui martelando para ver se vocês vão pegando. Então, primeiro, a gente expande aqui para ver como que o negócio cresce, como que isso aqui funciona quando eu tiver outros parâmetros aqui. Então, ali é t de n menos 1, por exemplo, imagina, quanto que dá t de n menos 1 aqui? Vai dar 1 mais 1 a menos do que eu tinha, né? Se aqui era n menos 1, t de n menos 2. Aqui eu vou ter t de n menos 2, vai dar 1 mais t de n menos 3, e assim por diante. Eu sempre falo para vocês, olha, expandir só esses termos, eu acho pouco. Eu paro por aqui para dar tempo na aula, assim, mas se fosse a primeira vez, se eu não conhecesse essa função, eu expandiria mais pelo menos 1 ou 2 termos para ver o padrão crescendo ali. Mas beleza, expandir. Daí eu começo a fase de substituição. Tá? O que é a fase de substituição? Eu começo da recorrência original, t de n é igual a 1 mais t de n menos 1. Opa, apareceu esse cara e eu sei com que cara que ele tem. Então eu vou substituir. Então t de n é igual a 1 mais, substituo tudo que estava aqui, vou pôr até entre parênteses para destacar, ó, por 1 mais t de n menos 2. Depois eu arrumar os termos comuns ali, isso aqui vira 2 mais t de n menos 2. E daí eu sigo, faço de novo isso aqui para a gente ver o padrão surgindo. T de n, então é 2 mais t de n menos 2, substituindo t de n menos 2
eu vou ter 1 mais t de n menos 3. 1 mais t de n menos 3, 2 mais 1 aqui vai dar 3, então eu tenho 3 mais t de n menos 3. Enxergando o padrão, a gente generaliza, e o padrão que eu enxergo aqui é t de n é igual a i, né, onde i é o número de chamadas recursivas que eu já desci, então é i mais t de n menos i. Tá? Lembrando vocês, qual que é a vantagem disso? É que aqui no início eu tinha uma eu tinha uma recorrência cujo valor dela dependia de um termo avançado a mais, né, de um nível abaixo só. E isso não resolvia para mim, eu não tinha noção do tempo total. Agora aqui não, aqui eu generalizei a minha fórmula para saber qual que é o valor disso e níveis abaixo. Só que a minha recursão acaba, uma hora ela acaba. Quando que ela acaba? Qual que é o meu caso base? Quando n vale 0. Então quando o que está aqui dentro valer 0, eu tenho o trabalho total calculado. Então eu vou colocar aqui, olha, quando n menos i for igual a 0, a gente vai ter aqui, olha, t de n é igual. No caso, isso aqui acontece quando, vou colocar assim para cima, se n menos i é igual a 0, n tem que ser igual a i, né? Então no lugar do i, eu coloco n, no lugar do t de n menos i vira t de n menos n, isso aqui nada mais é do que t de 0, que tem um de trabalho ainda. Eu esqueci de escrever aqui em cima, tá, gente? Desculpem. Quando a gente constrói a recorrência, a gente faz a fórmula geral, mas a gente deixa também o caso base, né? No caso eu vou definir aqui que t de 0 é igual a 1, porque eu estou calculando o trabalho local, trabalho total realizado. E mesmo no caso base ainda tem algum trabalho local ali para fazer. Esse 1 representa isso. Então aqui eu vou ter n mais 1, né? Que não por coincidência é o número de níveis que a gente tinha já graficamente estimado aqui. Eu falei isso da última vez para vocês, mas para relembrá-los. Eu sei que isso aqui parece meio boring, né? Em poucos minutos ali a gente estimou corretamente com gráfico, mas quando a gente tem funções mais complexas, isso aqui vem muito a calhar, tá? Porque a nossa intuição pode ser enganada muito facilmente. Então eu estou relembrando vocês aqui, mas essa técnica de substituição ela é particularmente útil quando a coisa fica um pouco mais complicada. Tá? Nesse caso é uma funçãozinha muito simples, mas serve para a gente revisitar a técnica. E daí, falamos da eficiência, né? Então esse algoritmo tem eficiência da ordem de n mais 1, eu vou até da ordem de n, perdão, né? Assintoticamente proporcional a n aqui. Então a eficiência dele cresce em função de n do mesmo jeito que o algoritmo iterativo. Como eu gosto de perguntar também de eficiência de espaço. No caso, esse algoritmo gasta mais memória adicional do que o anterior. O anterior, que era um algoritmo baseado em laço, ele só tinha algumas variáveis locais, por isso que a memória adicional era constante. Esse algoritmo aqui, usar a figura para ajudar a gente a pensar, ele tem aquele problema de que cada chamada recursiva vai sendo empilhada na pilha de execução do nosso computador e fica esperando a solução das que estão abaixo dela para poder desempilhar. Cada uma delas tem algumas variáveis locais, alguma coisa que fica lá na pilha, tudo bem? E daí no caso, vejam o que acontece. Olha, eu não consigo terminar a recursão enquanto essa última aqui do caso base não voltar, não resolver. Isso quer dizer que esse cara está empilhado, esse cara está empilhado, esse cara está empilhado. Se cada um deles gastar 1 byte, eu vou gastar da ordem de n bytes. Tudo bem? Então, mesmo que a função use poucas variáveis locais, como é o caso, o fato de que ela depende da resposta das subsequentes faz com que eu gaste memória proporcional a n aqui. Por causa disso, por causa de uma função empilhada em cima da outra. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Apesar disso aqui, da gente estar falando da exponencial, nada daqui é novo em relação ao que a gente viu na outra aula. A gente consegue achar paralelos de um algoritmo iterativo que leva tempo da ordem de n, de um algoritmo recursivo que leva tempo da ordem de n também. Muito parecido.
Agora a gente vai ver basicamente o motivo central por que eu gosto desse exemplo para vocês. Porque quando a gente ataca os problemas com essa visão recursiva, com essa ideia de vou resolver um maior a partir de soluções dos menores, muitas vezes a gente consegue fazer coisas particularmente mais eficientes que não são óbvias a princípio. Antes de eu entregar o ouro, de dizer o que vai mudar, ficou claro para vocês, infelizmente eu tive que apagar, né, mas que tanto esse algoritmo recursivo simples, quanto o iterativo que a gente fez, se baseiam na mesma coisa. No fundo, os dois se baseiam nessa relação. Olha, eu consigo calcular k de n, k elevado a n, fazendo k vezes k elevado a n menos 1. Os dois fizeram isso, percebe? É que esse aqui explicitamente chama a função recursiva e o outro foi acumulando no exp k elevado a k vezes k vezes k vezes k, né? Tudo bem? Mas os dois se basearam nisso. Acontece que a gente pode fazer melhor do que isso. Posso apagar aqui? Porque se a gente olhar com carinho para a exponencial, a gente vai ver que ela tem mais propriedades ali que ajudam a gente a bolar um algoritmo mais esperto.